Número 3.6.1, quem tem ouvidos, ouça. O que representa o fim da era da igreja de Sardes? Né? Faltou a era aí. O que falta o que simboliza o fim da era da igreja de Sardes? Essa mudança, o que representou? Representou o fim da era das perseguições eclesiais. Quando acabar a igreja de Sardes, acaba a perseguição. A era da igreja reformada, quando termina ele, acaba a perseguição. Então, por isso eu botei aí o número 3.6.1.1, o fim da era das perseguições eclesiais, ou seja, perseguições realizadas por igrejas. Esse fim de era. Claro que tem a perseguição muçulmana, comunista, mas o fim de uma igreja, igreja católica, igreja reformada, perseguir outra igreja. Eu comento. Por que os religiosos foram mortos nos dois períodos anteriores a Filadélfia? Do ano 410 da era cristã, quando Agostinho oficializou a perseguição aos anabatistas, até a Reforma. A causa da morte por perseguição religiosa foi o batismo infantil. Tinha casos de pessoas que negavam a Trindade, como Servetos, mas era raro comparado com os anabatistas. No período de Sardes, que equivale à Reforma, morrem católicos pelas mãos de reformados. Morrem reformados pelas mãos dos católicos. Os anabatistas morrem pelas mãos dos católicos e dos reformados. Logo concluímos que o batismo infantil não é uma doutrina comum ou insignificante. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque cresce hoje no meio evangélico um pensamento que eu já ouvi de pessoas, acho que não é tão grave assim entregar criança para ser batizado. Daqui a pouco vocês vão ver igrejas evangélicas batizando crianças. Isso está para acontecer no nosso meio. Isso não é algo comum, como eu já disse. O batismo infantil, ele tira do homem o testemunho de fé em Jesus, algo que é o sonho de Satanás. Se o batismo infantil fosse uma doutrina insignificante, por que ela envolve brigas e debates de todos os tipos nos últimos 1800 anos? Considerando a igreja fundada por Constantino no ano 313 da era cristã, como sendo a Babilônia apocalíptica, pergunto, por que ela brigou tanto pela doutrina do batismo infantil? Por que ela ordenou a morte dos que negavam o batismo infantil? A Babilônia é um projeto de Satanás denunciado no Apocalipse. Por que Satanás usaria sua força para exigir o batismo infantil? Ele poderia considerar como doutrina insignificante e não matar ninguém. Porém, nenhuma outra doutrina causou tantas mortes no meio cristão como a doutrina do batismo infantil. Então, por que Satanás faz isso? Porque ele quer impedir que o homem dê testemunho de fé em Cristo através do batismo em água, como Jesus exigiu. Porque no batismo de criança, a criança não dá testemunho. E esses católicos nunca vão dar testemunho. Então, essa é a luta contra o batismo infantil.